Mais um episódio do Domcast começando. Hoje com um gostinho muito especial, porque eu venho com uma convidada que ela é muito especial para mim. Eu vou fazer a apresentação dela rapidamente, porque eu quero que ela se apresente. Eu acredito que pelas palavras dela, a apresentação vai sair muito melhor do que eu falando aqui. Hoje a minha convidada é a Lisa Lopes. Ela é mãe, ela é esposa do Rico, para não acabar com a tradição, com o ritual. Ela é psicanalista, mentora de mulheres e empresária. E hoje a gente vai bater um papo, gente, que vai dar assim, ó. O tempo não vai ser o suficiente, tá? Lisa, minha amiga, obrigada pela presença. Obrigada a você, que coisa linda, maravilhoso estar Pra aqui. não acabar com o ritual. Adorei a ideia de não acabar com o ritual. Ninguém tá entendendo nada, né? Então você vai explicar. Toda vez que eu me apresento em público, eu e Rico, a gente tem um ritual, que é, antes de mais nada, dizer o seguinte: antes de mais nada, sou a esposa do Rico. E ele, antes de mais nada, sou o esposo da Lisa. Né? Então, isso é interessante entre a gente. E a gente percebe que existe um movimento que vem crescendo entre casais que empreendem juntos. Sim. Né? Imagina só, você já convive com a pessoa em casa. Imagina só você também empreender com ela. Tomar as decisões. Falar sobre todos os assuntos, né? Que não são só os mais de casa. Não tem rotina, né? É. Rotina é uma coisa que não existe, porque a pessoa que é empresário, empreendedor, ele não tem rotina. Se leva isso para casa junto com o sócio. E é muito interessante o quanto a gente também, como casal, né? Assim como esses outros casais, a gente vem crescendo como pessoas, né? E se espiritualizando cada dia mais para a gente dar o suporte um para o outro. E criando raízes, isso, né? Que eu acho que é o mais importante. E mostrando também, né, para os nossos filhos a importância desse casal estar junto em todas as esferas da vida. É verdade. Né? Que nós estamos aqui para isso, né? É. Mas amei! Obrigada pelo convite, que coisa linda essa apresentação. Já estava na minha lista. Que coisa boa. Bom, para eu me apresentar, eu acho que eu não colocaria nada além da sua apresentação. Sua apresentação foi maravilhosa. Se a gente parar para pensar, nós estamos só, né, nessas funções, né? E acaba que a gente abraçou todas essas funções tantas, também. Né? Exatamente. Tantas, né? E aí, eu posso ser chamada aqui por vocês apenas de Lisa. Lisa. E tá ótimo. Eu falo que, assim, quando eu vou apresentar alguém, eu olho, né, a lista e falo, gente do céu. Quando é um homem, eu olho e falo, tá tudo bem. Quando é uma mulher, eu falo, gente, isso é demais para uma mulher. É isso tudo mesmo? A Lisa quem é a Lisa? E eu vou te perguntar quem é a Lisa, porque hoje o nosso tema fala de mulher, de pausas, de empresária. E aí eu acho que nada mais justo de perguntar quem é a Lisa. Quem é a Lisa? Eu sou a Lisa. Quem é a Lisa? Por favor. Bom, engraçado, essa pergunta ela parece ser tão simples, mas no fundo ela é tão assim cheia de nuances, né? A Lisa, filosoficamente falando, é uma alma que está evoluindo. E eu acredito que essa vida seja uma vida fundamental para essa evolução. Então, tudo que foi abraçado até aqui, até mesmo o empreendedorismo, vem me trazendo essa evolução. Eu espero que está correto, pessoal, meus guias espirituais. Tomara que sim, né? Porque a evolução, quando a gente para pensar, ela vem também por meio dos desafios que foram impostos, né, a gente. A ideia das provas e expiações. E todos os dias, se a gente parar para pensar, a gente tem alguns desafios que a gente precisa vencer. No caso da Lisa aqui, a Lisa, eu digo isso que é uma alma que está evoluindo, porque tem desafios interiores que precisam ser vencidos todos os dias. O trato que eu tenho com os meus filhos,
o amor que eu tenho pela minha família, a demonstração disso, né? O zelo que eu tenho pelos projetos abraçados do momento, né? O cuidado que eu tenho em ligar para alguma amiga, né? E até mesmo me retirar do meu ambiente de casa para estar ali com essas pessoas, tudo isso é uma evolução. E eu acredito que hoje eu posso afirmar isso. A Lisa é uma alma que está em evolução e o empreendedorismo vem juntamente nessa evolução para dar suporte. Porque a gente é meio doido, né? Que a gente escolhe empreender, a gente escolhe empreender e muitas vezes para sofrer. Mas por meio desse sofrimento a gente vai criando um novo ser, uma nova versão. E aí a gente se surpreende com tudo aquilo que a gente vai acumulando de experiência, né? E de coisas maravilhosas. Hoje, assim, a sua história, e aí eu vou falar como psicanalista. Isso é uma curiosidade que eu tenho, tá? Ela veio antes da mentora de mulheres ou ela veio depois da mentora de mulheres? Ela veio depois, porque Sério? a minha formação é em publicidade. Olha. Então, eu trabalhei 10 anos na área. E depois, quando eu decidi me separar do meu primeiro casamento, então, assim, só para vocês entenderem esse contexto, eu tenho hoje 4 filhos. 3 desses meus filhos vieram do meu primeiro casamento de 17 anos. Então, eu fui casada durante 17 anos e em 2018 me separei. Quando eu me separei, eu sempre gostei muito da internet. Eu sempre olhei a internet como um grande veículo, algo que eu falei, eu caibo bem aqui, sabe? Eu gosto muito da internet, eu consigo entender o time, eu consigo entender a linguagem, então eu gosto muito. E quando eu me separei, aquela mulher que estava completamente acuada, triste, desorientada, perdida, aquela mulher encontrou dentro dos livros de autoconhecimento, encontrou dentro desse caminho do autoconhecimento suporte. Então, eu tive vários mentores e fui me tornando também, inconscientemente, uma mentora, porque ali, dentro do meu Instagram, me seguiam várias mulheres que também estavam na mesma situação que eu. De mulheres. Exatamente. Né? De 2018 até 2020, foi um momento que a borboleta desabrochou. Eu saí de um casulo que já estava já há muito tempo e eu fui mostrando passo a passo para essas mulheres. E aí, comercialmente falando, né, eu falei, isso aqui é um negócio. É isso que eu ia perguntar. Isso virou um negócio. Qual foi o momento que você olhou e falou, isso virou um negócio? Em 2020, em janeiro de 2020, depois de metade de 2019, mais ou menos, fazendo muitas lives, entregando over delivery na internet, eu comecei a ter pedidos. No sentido de, Lisa, mas você vai fazer uma mentoria? O que você vai fazer? Então, eu organizei 6 passos dentro né, dos conteúdos que eu já estava entregando. E o conteúdo que eu estava entregando era aquilo que eu estava vivendo. Eu tinha 3 filhos dentro de um apartamento sozinha, cuidando de tudo. Pagando aluguel, pagando a vida deles e sozinha, só que me reinventando. Então, aquele momento foi um momento de ascensão, assim, ascensão emocional. Eu falei, gente, eu amo isso aqui. Eu amo estar vivendo esse momento. Obrigada por esse momento. Né? Porque até então eu estava perdida, mas depois você vai se encontrando, você vai se encaixando, você vai olhando, e você é um ser plástico, né? Então, a nossa plasticidade acontece quando a gente entende que a gente pode aprender tudo. Então, eu aprendi tudo e fiz a primeira mentoria chamada Mentoria Seja Leoa. Inclusive, quando eu entrei aqui na ilha, eu encontrei uma mentorada chamada Joyce, querida, que passou por mim. Por uma das minhas mentorias. A gente teve mais ou menos 8 mentorias. Nossa. Então, 8 turmas. 8 turmas. E eu adorei essa ideia. Então, eu já sabia, de alguma forma, que conseguia ensinar, porque quando você é mãe de 3, né? Ou quando você é mãe de um só, você já sabe ensinar, né? Então, você tem algo muito didático em você. Verdade. E eu coloquei
energia em prática nesse momento. Então, começou em 2020 como um grande negócio, um faturamento, inclusive, acima da média do que eu poderia prever, como eu empreendedora na época, né? Era só eu. Eu, um computador e um celular. O marketing você fazia, a gestão você fazia, tudo eu você fazia. Tudo. E até então eu não tinha entendido o potencial do negócio da internet. Eu não fiz lançamentos, eu não fiz patrocinados. Era uma vivência na internet, porque eu estava entregando algo muito precioso. Ou seja, os seus seguidores são orgânicos. Exatamente. Então, essa época foi muito interessante. Então, foi aí que tudo começou. Sim. A mentoria. E depois a psicanálise veio como base também. Sim. Porque eu queria entender um pouco mais desse universo, não só feminino, mas entender um pouco mais sobre a psique humana. E aí a psicanálise entrou como minha base. E aí, de repente, você se viu empresária ou você continuou empreendedora? Nesse momento de internet, empreendedora. Quando Só alguém entrava falava assim, você era só... empresária? Qual a diferença de empreendedora e de empresária? Para mim, a diferença é que a empreendedora é criativa, a empreendedora vai lá e faz, a empreendedora tem um planejamento que talvez não seja o adequado, a empreendedora não tem estratégia. Ela é mais operacional. Exatamente, ela é instintiva. O empreendedorismo é mais operacional. Ela é instintiva, exatamente. Já a empresária não nasceu aí. A empresária teve que nascer agora, vocês vão entender um pouco mais. Aí, de repente... Bom, isso aí foi até... Porque a gente se conheceu em 2024. Isso foi ano até passado, meados de 2023. 23. Muita água rolou pelo caminho, então eu fiz a mentoria Seja Leoa. Eu fiz também uma mentoria que era logo depois dessa. A aluna que passava pela mentoria Seja Leoa, ela estava apta a passar por uma mentoria chamada Autoridade. A mentoria Seja Leoa trabalhava muito o arquétipo da leoa. É o arquétipo de dentro, né? O cuidado da mulher com ela mesma, a força de unir outras mulheres junto a ela, a ideia dela ir caçar e dela não esperar pelo outro, né? Pelo leão. Muita gente olha o arquétipo do leão e fala bem assim, nossa, eu vou usar o arquétipo do leão aqui na minha empresa, porque ele é um arquétipo de prosperidade. Ele é muito preguiçoso, então uso o da leoa. O da leoa é o melhor. Porque ela vai, ela caça, ela cuida, ela une, né? Ela cuida dos seus filhotes, ela cuida do integral ali, né? Do lado integral ali das leoas. E aí, depois disso, essa mulher passava para a autoridade, que eram as mulheres que queriam fazer o mesmo trabalho que eu. Lisa, entendi. Eu fiz aqui a sua mentoria, gostei demais, agora eu me conheço, agora eu entendo um pouco mais da minha psique. E agora eu tô apta a falar na internet. Então, assim, a autoridade traz exatamente isso, hein? A ideia da mulher, que empresária ou não, de repente uma dona de casa, que começa a pegar o celular e parar de usar o celular como entretenimento e usar o celular como ferramenta de entrega. E aí veio essa autoridade, a mentoria Autoridade. E depois da mentoria Autoridade, eu não tinha nenhum curso gravado. E fiz, então, em 2023, um curso chamado O Segredo da Cocriação, que é um curso que usa muitas técnicas dessas mentorias, onde ali eu tive, um quórum de... Você foi mentorada desse curso? Não, eu fui a produtora desse curso, entreguei esse curso e eu vendi esse curso sem fazer nenhum tipo de lançamento e também nem patrocinado, mais uma vez. Esse curso foi um sucesso de vendas. Alunas do Brasil inteiro, inclusive de fora. Incrível, eu sou apaixonada por esse curso. Esse curso foi totalmente online? Foi totalmente autoral e online. Eu gravei todas as aulas em casa, todos os módulos em casa e entreguei tudo em casa. Então, assim, pra mim, foi o meu xodó. Porque eu não precisava fazer 1 a 1, né, com as minhas mentoradas. A aluna entendia por conta própria e eu tinha um suporte maravilhoso que a gente se encontrava uma vez por semana e a gente gravava as sessões. Então, eu tenho todo esse arsenal gravado. Então, isso é uma paixão, gente. A internet é uma paixão. Para quem se dispõe a estar ali,
para quem está nesse momento da internet, assim, nossa, eu super amo. E qual foi o momento que você decidiu parar? Com todo Qual esse foi sucesso! porque assim. E aí eu já peguei você já. Na verdade, eu já te conheci fazendo uma transição. Exatamente. Eu te Você me conheci conheceu. fazendo a transição. E Exatamente. aí, a época eu olhava e falava: o que foi que aconteceu? Qual foi esse momento? O que aconteceu? É. Que te fez parar para pensar ou para refletir? O que foi que aconteceu? Agora vem aquela música. Tananana. Edição, não deixe de botar a música. Bom, eu acho que o papel dessa nossa entrega aqui hoje é a gente falar de uma forma que as pessoas. Tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que tem várias pessoas se identificando nesse momento, né? Várias mulheres. E houve uma pausa que eu olho para trás e eu penso, nossa, mas eu dei uma freada brusca, sabe? Todo mundo foi pro banco da frente, porque ninguém esperava que isso acontecesse. Nesse tempo, em junho, mais ou menos, de 2023, a gente tinha uma vida muito confortável, né? Eu e meu marido e os meus filhos, a gente vivia muito bem, financeiramente falando, tudo era muito harmônico. Mas, nesse mesmo período, o meu marido rico. Gente, o meu marido, o nome dele é Rico, tá, gente? Eu não tô falando que meu marido é rico. Ele é rico, mas o nome dele é Ele é Rico. rico também, gente. É. Ele é rico, ele tem uma família linda, filhos maravilhosos, uma mulher maravilhosa. Exatamente. Ele é rico. Mas é porque muita gente fala assim, não, como assim ela tem um Mas o marido nome dele rico? é rico? Ricardo. É Ricardo. Isso. Ah, tá. A gente chama de É rico. ok. Exatamente. A gente caiu num golpe financeiro. E esse golpe mexeu com a gente. Claro. Todo mundo, né? A gente tá vendo aí a ascensão dessa história de jogos online, de tigrinho, disso e aquilo. Gente, isso acaba com a vida das pessoas. Sim. Isso estraga a vida das pessoas. Sim. E esse golpe se deu como? A gente vivia de renda na época, né? Então eu tinha muita liberdade de fazer todos os meus trabalhos online, porque eu já tinha a segurança da minha casa ali, né? Tudo funcionando, a estrutura toda funcionando. Mas a gente conheceu um consultor financeiro, que inclusive saiu na mídia aí ultimamente. E esse consultor financeiro, ele sugeriu algumas ações, exatamente, que pra gente como leigo, né, a gente achou que era uma boa. E aí o Rico, então, decidiu, e assim, até então, o assunto, por exemplo, de patrimônio lá em casa, era muito assim, o Rico cuidava, né, e eu tava ali no meu mundo da internet. Fazia o meu dinheiro ali, tá tudo certo, né, tá tudo certo. E sempre vivendo uma prosperidade, abundância, graças a Deus, né. E nesse momento que a gente percebeu que a gente tinha caído nesse golpe por conta dessas ações equivocadas, e até mesmo assim, a má fé, né? A má fé do outro. A gente começou a entender que naquele momento, assim, as coisas não estavam... Sabe assim, quando você percebe que tudo precisa pausar para a gente assimilar uma crise que está chegando. Eu entendo. Então, a gente fez exatamente isso. Em nenhum momento o Rico me pediu para que eu desse uma pausa. Mas o feeling vai mostrando. O ambiente da sua casa também. Exatamente. Você precisava, talvez, naquele momento, dar uma atenção para um outro segmento que estava precisando mais de você. Exatamente. Os nossos princípios em casa é que a gente preste atenção sempre, a base na nossa saúde, na nossa espiritualidade, na família, sabe? E depois a carreira. Tudo bem. Né? Então, assim, aí daí seguem outros fatores também. É isso mesmo. Só que é muito interessante quando você cai nesse lugar, sabe, tem alguma coisa errada, sabe? Eu fiz algo que eu não poderia. E ele caiu nesse lugar, e foi muito triste. Então, eu como esposa,
eu não poderia simplesmente ficar alienada a toda uma ideia. Com E é certeza. assim, querendo ou não, a internet vende muito isso também, né? Vende a ideia da felicidade, mas que tudo por outro ótimo, lado você tá chorando. Que tá tudo ótimo. Exatamente. Então, essa pausa aconteceu justamente por isso. Nós ficamos devastados. E eu posso contar aqui para você hoje, né? Eu venho conversando com o Rico muito sobre isso, assim, a importância da gente falar isso para o nosso público, sabe? Porque isso aconteceu de fato, a gente ficou devastado. Eu vi o meu marido por várias vezes não sair da cama. Eu ter que pegar o Rico e colocar no chuveiro, tirar do chuveiro, e ele o tempo sei inteiro o que você tá chorando falando. muito, muito triste. A casa fica triste. E foi uma época muito interessante que a gente vivia muito confortável dentro de casa, graças a Deus. Mas foi uma época que até mesmo a minha assistente, a minha empregada, eu dispensei nesse momento. Então a gente ficou 1 ano e meio sem empregada, porque não tinha condições de outras pessoas estarem ali naquele dentro. mesmo ambiente. Então, e eu falo assim, eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento e eu tenho Pedro também, que é filho do Rico, então eu tenho 4 filhos. Quando o Pedro ia lá para casa no final de semana e todas as crianças estavam juntas ali, nenhuma delas percebia o que estava acontecendo de fato. E aí entra a ideia de que se eu não estivesse naquele lugar prestando atenção em todos os detalhes, né? O que seria dessa família? Então, essa pausa precisou acontecer. Na mesma hora que eu percebi que não dava mais para continuar o meu trabalho, porque eu precisava socorrer a pessoa, uma das pessoas mais importantes da minha vida, se não a mais importante, que é meu marido, tipo assim, quem sou eu? Eu preciso fazer o que eu prego, né? E eu prego isso dentro de mentoria. Então, foi uma pausa que eu parei até de fazer stories, parei de fazer tudo. Você parou mesmo. Tudo. Todo mundo pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E a gente nunca teve nenhuma oportunidade, e eu te agradeço demais por isso, porque é uma oportunidade da gente falar sobre isso. Por quê? Porque já estamos curados. Graças a Deus. Só que nisso tudo, a gente ficou 1 ano e meio. Até mais ou menos, a gente ficou até um ano e meio, mais ou menos, sem essa entrega. E eu sei que eu perdi seguidoras. Eu sei que, inclusive... Pouca, não? Perdi Passou bastante? muitas. Mas eram pessoas que estavam ali, que não era o momento delas, né? E também, quando algo deixa de ser relevante para você, hoje na internet, você pega e fala, não, peraí, nunca mais postou? Tá bom, então deixa de seguir, né? Pode ser isso, tá tudo bem também. Uma esvaziada, uma limpada, às vezes, Exatamente. né? A gente tem isso muito, né? Eu tenho muito isso de vez em quando fazer algumas limpezas. Eu também faço. Vou no WhatsApp, faço umas limpezas, vou no Instagram, faço umas limpezas, porque eu acho que é importante também. Do mesmo jeito que a gente organiza, né? E do mesmo jeito que a gente organiza um armário, organiza uma biblioteca, organizar a internet também eu acho importante. Eu também. Porque eu acho que dá uma energia, troca energia. Exatamente. E tem pessoas, assim, a gente também olho muito pela energia. A gente não pode... a gente não pode ser hipócrita, né? No sentido, tem pessoas que são muito importantes para aquele momento. Sim. Já outras não. Sim. Já não é o meu momento agora. Isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então eu percebi isso. Houve sim essa oxigenação, muitas pessoas saíram, outras pessoas. Só que o Instagram eu também percebo o seguinte, que é um investimento, sabe, que você está fazendo a longo prazo e que ele vai te dando juros compostos, né? Então, cada post, cada história, cada entrega pode te promover depois juros em relação à sua aparição ou não. Sim. E aí, eu continuo ou eu simplesmente vou... Você continua. Você continua, porque tá totalmente dentro do nosso roteiro. Ótimo, dentro do script. Tá totalmente. E aí, gente, depois desse momento de crise, esse momento de crise durou bastante, tá? E aí eu digo pra vocês o seguinte, eu sou psicanalista, mas eu me vi completamente... ser humana. Sem fazer milagres dentro de casa. Eu atendia um número considerável de alunas que vinha, sabe, por meio das sessões, que chorava e que se consternava e que se entendia depois e que rapidamente se resolviam. Eu tenho um caso, inclusive, de uma aluna que chama Daiana Barcelos, querida, maravilhosa do Rio,
que fez as minhas 2 mentorias, fez o Segredo da Cocriação também, e entrou por muito tempo, a gente ficou por muitos meses em sessões terapêuticas. E eu recebo um seguinte telefonema num dia do psiquiatra dela, falando assim, conta pra mim o que você faz. Porque eu achei que ela ia demorar muito nesse processo. E agora ela tá assim, ó. E eu percebo que não é algo, assim, temporário. E, de fato, não foi. Então, assim, só que esse talento e esse cuidado e essa terapia eu não conseguia promover dentro de casa. E isso, pra mim, nossa, me entristecia. Mas não conseguia porque travar? O que assim... Porque, o e que além, você sentia? porque essa dor que ele estava sentindo era um luto. Era um luto. Você perder parte do patrimônio da sua família. Ele se sentia muito mal, de fato, né? Ele sentia... a gente percebia, Eu acho assim... que são várias sensações. Sim, Né? e várias Assim, etapas são também, várias né? etapas. E eu acho que essa etapa também de... Eu vou falar muito do homem, porque eu vivi isso dentro da minha família também, exatamente isso. Mas eu vivi do lado de filha. E eu tinha um pai e uma mãe que precisavam não transparecer o que estava acontecendo, porque a gente era adolescente também. E eu precisava mais ainda de um pai No. que precisava trabalhar. Entendeu? Ele precisava trabalhar. E hoje, assim, eu tenho muito isso, assim, eu sinto muito por várias coisas, principalmente do momento, porque eu não tive maturidade para poder ajudar, que a gente adolescente não tem Muito maturidade para nova, atender. E para ajudar também, né? Eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, eu só queria sair, eu só queria fazer minhas coisas e ponto. Eu não conseguia entrar naquele momento. Mas, assim, eu acho que a parte mais difícil dessas etapas para o homem além de tudo isso que eu estou vivendo, eu ainda tenho que ter força para poder sair Exatamente. e trabalhar. Porque eu preciso resolver isso. Exatamente. Quando você ouve as pessoas falando, como a gente ouviu recentemente, né? Eu quebrei várias vezes, eu quebrei feio, eu devia muitos milhões de reais. Quando você ouve essa comunicação, você fala, tá falando tão tranquilamente, né? Mas não é tranquilo, gente. Não. Não é tranquilo. Porque é muito difícil você ter que sair para poder Exatamente. juntar os cacos para poder recomeçar, né? E assim, são várias nuances desse momento, né, de dor. Nossa. É um luto de fato. E eu sabia que esse luto, ele chegaria ao fim, mas a gente precisava esperar que o tempo dele, né, que o tempo do Rico acontecesse. E diante de toda essa dor, né, de simplesmente né, a gente se perguntava o porquê, né? O porquê que a gente caiu no golpe? Porque a gente precisa também olhar para si e falar, caramba, existe uma grande responsabilidade não fazer de novo, em relação a isso. Né? E aí eu falava assim para ele, meu amor, eu sei que tá doendo muito, eu sei que tá muito ruim, mas existe um propósito nisso tudo. Existe um grande propósito, né, minha amiga? E eu fico tão emocionada em falar sobre isso, porque antes da gente se conhecer, a gente se conheceu em 2020, e a gente se apaixonou e se casou. E juntamos as nossas famílias. Quando alguém perguntava para o Rico qual era o propósito dele, ele não tinha uma definição de propósito. E muitas vezes ele achava isso, não, eu também não preciso de um propósito, isso é coisa de coach. E aí, depois que essa ferida foi começando a se organizar, para começar a se fechar e não se curar ainda de fato, mas ele começou a se conscientizar dessa dor, ele começou a entender que ele tinha um propósito. Ele poderia usar aquilo ali que aconteceu com ele para que ele pudesse livrar outras pessoas desses mesmos golpes, dessas pessoas que usam e fazem isso até hoje, né? A gente está vivendo uma revolução no Brasil de jogos online, de golpes financeiros. Todos os dias você percebe que existe um golpe. Gente, parece que o país não é para amadores. E a gente se sentiu assim, a gente se sentiu amador.
a gente se sentiu ingênuo. Então, qual era o meu foco de trabalho com ele? Trabalhar a nossa ingenuidade. A gente não precisa ser ingênuo. Ser ingênuo não é sinônimo de ser bom. Ser bom. Isso. Né? Então, se de repente ingênuo está aqui nessa linha, nessa mesma linha aqui, e ela está aqui nesse lado oposto, e o oposto do ingênuo, de repente, ser tipo malandro, a gente tem que saber, entender que a gente tem que estar no meio desse lugar. Qual é o centro? Exatamente. Qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? E aí, então, isso foi passando de certa forma. Nós tivemos o suporte de grandes amigos, entre eles um mestre que nós temos, que é um grande amigo nosso, que é o Ivan Sena. Não sei se você conhece, mas quero que você conheça demais. Ivan Sena é um grande empresário aqui em Brasília. Um dos que mais chorou no nosso casamento, inclusive. Chorou como um bebê no nosso casamento. Ele esteve diversas vezes na nossa casa, falando conosco, enxugando as lágrimas do Rico. Né? Eu me mostrava forte. Assim, grande parte do tempo eu estava forte. Suporte mesmo. Entendendo que tudo aquilo ali eu conseguia abraçar e eu conseguia acolher, mas eu estava fragilizada. Por quê? Porque em determinados momentos eu olhava para aquilo que eu tinha deixado também e falava, será que isso é a melhor opção? Porque se a gente precisar de renda, eu também tenho que voltar para o meu negócio. Fazendo o que eu estava fazendo. Embora na época eu não fosse empresária, mas aquilo ali fazia dinheiro, né? Então, assim, eu falava, gente, e aí, que será que eu faço? Então, a gente teve suporte de vários amigos. E um deles olhou pra gente e falou bem assim, vocês não estão enxergando ainda que vocês são um casal, que vocês vão ser gigantes juntos, né? Até então, a gente não tinha empreendido junto. A gente era o meu negócio de internet e tudo mais. E dele lá eu super, assim, com todas as habilidades e tudo mais, fazendo o meu negócio ali, né? Muito nessa área da comunicação, muito nessa área de você entregar, né? Pela internet. Sim. E o dele, sempre negócios mais em relação a investimentos. Ele foi um grande empresário na Subway. Mas ele já trabalhava com investimentos? Não, né? Não. Tanto que esse consultor financeiro chegou para cuidar dos investimentos dele. Então, não era algo assim. Mas já era um negócio que ele já tinha muitos anos? Quem? O quê? O Subway? Ele trabalhou por muitos anos na Subway. Ele foi um diretor regional. Eu lembro, de você então, falar. ele fez a expansão. Depois vieram com as franquias. Exatamente. Então, ele cuidou mais de 100 franquias durante 10 anos. Então, assim, um grande empresário renomado, mas que nesse momento, de 2022 até 2024, mais ou menos, ele estava, sabe, em stand-by. Tô curtindo as minhas férias, só vivendo de renda. Os frutos do que aquilo ali tinha dado. Exatamente. Só que aí chegou nesse momento que a gente percebeu que a cura estava próxima, né? Que ele já não chorava, por exemplo, todos os dias, e que ele estava medicado, e que ele estava sendo bem cuidado por um psiquiatra. E também a gente tinha toda uma equipe espiritual também cuidando da gente, que isso também conta demais, né? A gente começou a entender que a gente poderia fazer algo juntos. E aí, ele então teve a ideia de usar a Nanos Consultoria, que foi a empresa de consultoria que ele tem, que ele já tem há muito tempo, que ele usou lá dentro da Subway. Da Subway. E reativar esse CNPJ para que a gente fizesse algo em relação a tudo aquilo que ele perdeu. Então, ele decidiu que ia estudar o que aconteceu. E estudar também outras estratégias, só que seguras, para formar patrimônio. Não só o nosso, mas também de outras pessoas. E aí nasceu essa nossa parceria. Por quê? Eu gosto da internet, gosto da comunicação, tenho muita facilidade em falar, né, em comunicar aquilo que precisa ser dito. E ele tem a técnica agora, né? Então, ele fez as formações. Juntou o útil ao agradável. Exatamente. E ganhou ainda um propósito. E hoje o propósito dele é exatamente esse. Então, a minha pausa foi para isso. E nesse momento, eu virei uma empresária.
que ainda não sabia exatamente o que um comercial faz. O que um comercial faz? Bem-vinda! Tô entendendo há pouco tempo o que faz um comercial. Ai, meu Deus. Então, nossa, gente, é muita coisa. É muita Para você coisa. virar uma empresária, muita. sair de empreendedora para empresária, é muita estrada. E quando a estrada é acompanhada por um momento tumultuado como esse, o negócio fica emocionante. Né? E é por isso que você me chamou para fazer um podcast. Não, você começa, na verdade, assim, você começa a ver que os problemas, eles precisam existir. Eu acredito muito nisso e recentemente eu ouvi uma coisa muito parecida. Os problemas, eles precisam existir porque são eles que te dão mola para você passar. É como um jogo. Exatamente. Aí vem lá o obstáculo, aí você pulou o obstáculo, fase 2. É isso? É gamificado. Gamificado. A gente entendeu isso. Essa é a nossa vida. A gente entendeu isso. Essa é a nossa vida. E muitas vezes eu olhava assim e pensava, meu Deus do céu, me ajuda, porque a gente agora precisa fazer dinheiro. E a gente precisa fazer esse negócio funcionar. Então, a Nanos nasceu muito dessa experiência de dor, onde cada um ainda não tinha o seu escopo definido do que fazer, mas que todo mundo fazia praticamente tudo. Então, eu comecei a cuidar do Instagram da Nanos. A Nanos é um negócio financeiro. A Nanos é uma empresa de consultoria financeira e investimentos. Certo. Então, é o que hoje a gente faz dentro da Nanos, né? A gente ajuda as pessoas a fazerem um patrimônio do zero. Certo. O nosso cliente ideal é aquele cliente que quer investir, mas que quer investir de forma segura. Então, a gente trabalha, nosso grande pilar é a segurança. Hoje vocês são sócios? Somos sócios. Na Nanos. Na Nanos. Tá. Então, essa é uma parceria. Por isso que eu falei para você, é interessante a gente ser sócio de vida e ser sócio, né, de uma outra empresa. E hoje você dentro da Nanos, como é que você se olha como empresária? A gente vai falar aí que é uma empresa que já está o quê? 1 ano? Agora, vigente novamente, ela está mais ou menos um ano, né? Depois que a gente abriu o escritório e tudo mais. Só que esse CNPJ ele já tem mais de 12 anos, por aí. E aí hoje vocês entram nessa sociedade como empresários. Qual é a visão de vocês disso? Bom, eu falo por mim, é uma visão de aprendizado, ainda há muito a aprender. A gente hoje, eu percebo assim, que a vida era muito mais fácil quando eu tinha ali só mesmo os meus programas, né, de terapêuticos, de atendimento. Agora a gente tem que lidar com grupos de WhatsApp cheios de gente. Você antes era uma prestadora de serviço, você sabe disso, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Isso é muito importante para a gente saber, né? Porque quando as pessoas começam a fazer um trabalho e receber por aquilo, simplesmente como um CPF, é uma prestadora de serviço. Você é um prestador de serviço. Exatamente. Como é que eu faço para virar uma empresária? Eu tenho que ter uma mentalidade de empresária. Eu tenho que olhar para aquilo como um negócio. Sim. E falar, agora eu tenho áreas aqui dentro. Exatamente. E eu preciso cuidar dessas áreas. E o que trouxe mais essa visão de empresária foi o momento que a gente se conheceu. Nós nos conhecemos, eu e Luciana, numa sociedade, que é a Sociedade do Líderes do Brasil. O Líderes do Brasil é um grupo de networking que tem aqui em Brasília que vai tomar o Brasil inteiro, uma proporção imensa, né? Com certeza. E eu já frequentava o Líderes do Brasil antes, mas não servia para o meu negócio. Porque o meu negócio era de internet. Então, esse grupo de networking dentro de uma cidade em si não serve para o meu negócio. Só que naquele momento... E o que você foi fazer no Líderes? Eu falei, Claudinha, preciso de ajuda. Preciso vender aqui essas coisas aqui agora que eu tenho um monte de coisa para vender, Claudinha. Eu preciso de ajuda. E ela prontamente falou, você precisa de uma sociedade. Porque dentro da sociedade, você vai desenvolver esse comportamento empresarial, não da empreendedora. Empreendedora está aqui.
Mas agora, empresarial... Cheia de ideias, cheia de Sim, cheia de vontade, iniciativas e sem cheia acabativas. de iniciativas para fazer acontecer. Aí, a gente, Exatamente. então, a gente se conheceu num desses grupos. E eu, gente, eu tenho Isso. assim, dentro da Nanos, a ideia era vender logo os produtos que davam faturamento e que davam um bom lucro pra gente nesse início. E assim, imagina só, eu tentando, você até me viu, né? Apresentando um dos produtos e tudo mais. E eu não tinha a ideia de que aquilo ali poderia ajudar pessoas. Mas, para me surpreender, e eu olhava assim, gente, quem é que vai comprar isso aqui? Isso aqui é tão caro. Uma carta, por exemplo, de 1.200.000, meu Deus do céu. Olhando para o meu cliente com o meu bolso. E isso a gente não pode fazer, Não né? pode. Isso já é um erro. Mas a minha primeira cliente foi uma das minhas alunas. Olha só. Porque eu, num rompante de sem estratégia nenhuma, eu anunciei no meu Instagram que estava parado, que estava assumindo a Nanos junto com o Rico, que não sei o que os produtos eram produtos financeiros, isso e aquilo. De certa forma, aquilo ali foi impensado, mas me rendeu uma grande Retorno. venda. Sim. E aí foi quando eu fiz a minha primeira venda de 1.200.000 para uma aluna. E ela falou, Lisa, eu falei, mas meu Deus, você tem certeza? Doida. E ela falou, Lisa, que bom, eu já estava procurando isso. Uhum. E que bom que você está comercializando. Por Fazendo. quê? Porque eu confio em você. É isso. Então, o nosso negócio é um negócio de confiança. O nosso negócio é para quem É. deseja aumentar É um patrimônio. negócio ético, né? Muito. É um negócio ético. E assim, é um negócio que você consegue entender que, na verdade, quando você consegue fazer o seu cliente entender que, e eu tô falando isso porque em uma reunião que a gente foi, uma pessoa colocou isso, esse valor é um custo muito alto. E não é um custo, é óbvio que aquele dia ali eu nem quis falar porque eu estava ali como um espectador e tal. Mas eu pensei, não é um custo, isso é um investimento, É um gente. investimento, exatamente. Isso daí é você garantir que você não vai gastar o seu dinheiro com besteira, que você não vai Exatamente. gastar seu dinheiro com coisas que não são úteis para você, que você vai investir, né? Isso mesmo. E de verdade, dentro do que vocês mexem aí, vocês trabalham basicamente com consórcios, não é isso? Também. Também, né? É uma É parte. é um segmento, ali é um braço, né? Exatamente. Mas para mim hoje, dentro do que a gente tem em termos financeiros no país, é o que É. tá comandando, É né? seguro. Sempre foi, né? E é também a ideia do brasileiro começar a investir. A gente assim, os brasileiros não investem por falta de hábito. Então, mas só que toda vez que a gente tem um boleto para pagar, a gente se organiza para esse boleto não vencer. Não vencer. Então, a ideia do consórcio é essa, Essa. né? É também um investimento. É isso. E aí, no meio desse caminho, teve uma pequena pausa de novo, ok? Você não precisa falar dessa pausa. E aí veio um novo projeto. Uhum. Bom, o que Que é a acontece? sua cara, inclusive. Nesse momento, desse tempo de pausa de 1 ano e meio, mais ou menos, e nesse 1 ano de Nanos, da minha vivência na Nanos, eu comecei a entender que, eu falei, gente, eu achei que eu era só da internet. Mas eu sou, na verdade, eu Da tenho... comunicação. Mas também eu sou de onde... Comercial. Sabe a ideia Você é do... muito comercial, garota. Eu sou, na verdade, de onde eu desejo estar ali no futuro. E qual a nossa ideia como casal e como, enfim, família, né? A gente deseja construir patrimônio, principalmente o que foi perdido, né? Hoje a gente ainda não conseguiu reaver o que foi perdido, mas a gente consegue entender que a gente tem muitos meios para chegar até esse lugar. Só que agora com mais bagagem, né? Com mais, até mesmo com mais afinco também, com esse propósito. E quando eu olhei para minha atuação na Nanos e em determinados lugares eu desponto, como por exemplo, né, na área do comercial, na área da comunicação e tudo mais, eu falei, eu também quero ter algo para mim. Então, eu não quero viver só da Nanos. Porque a Nanos... Até porque, assim, é muito interessante a visão da empresária que não é apaixonada pelo negócio.
Eu não sou apaixonada por esse negócio, porque eu olho pro meu marido e tudo que ele fala, eu falo, gente, faz muito sentido. Eu nunca saberia explicar esse negócio, não. Porque ele é apaixonado. Porque ele é apaixonado pelo negócio. E aí, Fala nesse... até leve, né? Sai até, não, parece que tá assim, flutuando, né? exatamente. E eu já tenho que... Peraí, não, isso aqui é errado. Não, isso aqui é uma sigla diferente, gente. Peraí. Então, eu falei assim, eu pensei, eu quero ter algo para mim. E foi aí que eu tomei a decisão de também ter outra empresa, né? Mas que seja a cara da Lisa, que é uma empresa que eu também não sei de nada tecnicamente, mas sendo empresária, né, você consegue galgar o caminho que você precisa fazer. Você consegue ultrapassar barreiras técnicas. Com porque você certeza. contrata pessoas. Com certeza. Né? Então, foi aí que nasceu a ideia da Leoa Estética, que inicialmente a gente ia comprar uma franquia, né? No caso eu ia comprar uma franquia, mas eu decidi que ter uma franquia né, nos próximos 10 anos, a gente não ia ter uma crescente de patrimônio. Então eu decidi fazer um projeto solo, de fato. E depois desse projeto, a gente vem com a expansão. Porque o Rico tem todo uma expertise em expansão. Pra poder fazer isso. Só que o meu negócio de internet, como é que fica? Me conta. Eu já ia perguntar. E agora, faz o quê? Morreu de vez? Por favor, me avisa. Eu falo o seguinte, maternidade não é carreira e nem casamento é carreira. Então, uma coisa precisa impulsionar a outra. Hoje, a empresária que tem todo um know-how no negócio dela, que o negócio dela físico, né, que ela vai lá, que ela faz, que ela trabalha todo dia, que ela está concentrada, que ela tem bom faturamento, um bom lucro, se ela não tiver uma conta no Instagram, até mesmo no TikTok, aqui no YouTube, enfim, se ela não entregar de uma forma, sabe, mesmo que seja uma forma não profissional, ela perde uma audiência que está ali desejosa daquele conteúdo. É isso. As pessoas olham para você, Lu, e falam bem assim, eu quero saber como é a vida dela. Eu quero saber como ela empreende, o que é na cabeça dela o empresariado. Eu quero saber como ela chegou lá, eu quero escutar a história dela. As pessoas estão desejosas. Então, a gente pode usar essa ferramenta de comunicação para algo mais social, no sentido de entrega, mas também como uma outra fonte de renda. Sim. E a gente não pode pensar de forma hipócrita, não preciso mais. Não, você percebe que grandes nomes do mercado, hoje o pessoal do grupo CIMED, né? Quando o dono da CIMED vai lá e coloca a cara e começa a fazer conteúdo, as coisas começam a crescer. Sim. Cacau Show a mesma coisa, a Van a mesma coisa. Olha só, o que eles estão usando? Eles estão apenas registrando os momentos deles. Por isso que eu tô com 2, gente, aqui. 2 filmmakers aqui. A sua equipe é maravilhosa. A gente precisa, então, unir o útil ao agradável. Que para muita gente é desagradável aparecer assim. Eu entendo assim, quando a gente fala de comercial, eu entendi isso rápido quando eu decidi abrir minha consultoria, minhas empresas. Eu enxerguei que hoje a gente tem que ser híbrido. Então, eu acredito hoje que... Eu falo sempre que a gente tem que ter cartas na manga. Sempre tivemos que ter cartas na manga. E pós-pandemia, onde a internet deu um boom e ainda estamos muito atrasados em relação ao resto do mundo, né, os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que a gente tem que ter híbrido. A gente precisa ter algo presencial e precisamos estar na internet. Porque é a nossa vitrine. Exatamente. E mais ainda, é uma vitrine para não só um segmento, um nicho, uma pequena quantidade da população te ver. É uma vitrine que o mundo inteiro te vê, se você quiser. Sim. Né? O mundo inteiro tá te olhando ali. Então, eu particularmente acho que a internet assim, ela é obrigatória. Eu não acho que ela é essencial, eu acho que ela é obrigatória. Convivo ainda com pessoas que não têm,
que não têm intenção de ir porque acham que não vale a pena. E, infelizmente, eu falo, vocês estão ficando para trás. Em algum momento, vai ser necessário, né? Sim, sim. Como a IA também é necessária. Sim. Eu venho aí nessa minha temporada falando muito da inteligência artificial. A gente está ouvindo o tempo inteiro, né? E eu acredito muito mas a gente precisa ser híbrido. Sim. Ter os ecossistemas, Sim. né? Então, assim, você tem ali a sua empresa física, mas tenha algo também na internet, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E né? são canais, né? Você pode colocar Exatamente. no site, você pode colocar no Instagram. São canais de Exatamente. comunicação. Antigamente, a gente tinha poucos canais. Sim. Panfletos, outdoors. Uhum. Apesar que os outdoors estão voltando aí também, É. né? A gente tem muito. Uhum. Em Brasília, recentemente, também eu fui em Foz do Iguaçu. Eu fiquei impressionada com a quantidade de outdoor que tem aquela cidade Olha só. de cirurgia plástica. Impressionada. Tá vendo? Impressionada. Uhum. Assim, cada lote de uma rua tinha um outdoor. Tá vendo? É um canal de comunicação. É a comunicação, ali que exatamente. talvez funcione muito bem, Sim. né? Então, acho que também você também saber o que funciona. Sim. O que é? Agora, o que eu acho bastante interessante é que a internet, para qualquer empresário, é uma ferramenta barata. Você precisa de um celular e você precisa de entrega. Mesmo que o seu conteúdo não seja um conteúdo que já está preparado, sabe, para aquele momento, que está lapidado, onde você fale bem, que você tenha bons cortes, a entrega é necessária, até para que você possa documentar essa jornada também. E nós, mulheres, gostamos muito de andar em grupos. Então, a gente começa... Exatamente. Então, a gente começa... eu gosto muito da ideia de que as mulheres admiram outras mulheres. Sim. Então, quando você é empresária e você tem essa jornada essa jornada da vida da empresária documentada, entregue ali na internet, você vai juntando pessoas que desejam também estar ali naquele lugar. E essa pessoa pode ser um dia sua cliente. Sim. Ela pode ser uma admiradora, mas um dia ela pode ser sua cliente. Claro. E aí surgiu, então, depois de toda essa minha caminhada, dessa trajetória, das minhas 2 mentorias anteriores, do curso, e também dessa trajetória, dessa intro, desse momento intro, né? Dentro de mim, dentro de casa, eu lia muito Jung, um dos meus mestres dentro da psicanálise. E eu resolvi tirar do papel, eu fui fazendo uma jornada, né, documentando uma jornada de sabedoria, e eu resolvi, então, tirar do papel uma mentoria que talvez seja a minha próxima mentoria, chamada Mulher Selvagem Empreende. Uma mentoria muito aprofundada dentro do livro das mulheres que correm com os lobos. Exatamente. Ai, que legal. E essa jornada da mulher, né, da mulher selvagem empreende, ela mostra muito esse momento onde você precisa também, sabe, ficar reclusa para você mastigar algumas coisas que aconteceram na sua vida e depois você voltar com força total. Voltar mais madura, né? Mais madura. Eu acho que assim, não é só a idade que vai fazendo a gente ficar mais madura. As experiências que a gente vai vivendo, né, vai deixando a gente mais madura. E isso é incrível. Eu sou uma super apaixonada pela idade madura. Eu sou bem apaixonada, eu falo muito isso, eu não tenho medo de ficar mais velha. A idade vai chegando, porque eu acho que a gente vai adquirindo uma força muito maior. Sim. Você vai adquirindo uma força infinitamente maior. Muitas coisas que você vai olhando e vai presenciando, vai se tornando leve. Você fala, nossa, gente, que vontade de falar com aquela pessoa que ela não precisa ficar daquele jeito, que tá tudo bem, que daqui que vai passar. Não vai fazer sentido nenhum, entendeu? Tá tudo certo. Hoje até as pessoas falam... Esses dias eu tava com uma amiga que ela falou, eu fico impressionada com a sua capacidade, dessa tranquilidade de lidar com gente. Poxa, minha amiga, eu já me lasquei tanto com gente, no sentido de empresa, sabe? Assim, de lidar com funcionário, de lidar com... Eu sei exatamente tudo que todo mundo vive, porque eu já lidei com muito sobre isso.
E eu falo, vai passar, minha gente. Tudo vai passar e tudo Também vai vai ficar passar, lindo. né? Também vai passar. Também vai passar. Tudo Chico passa. Xavier falava isso. Tudo Também passa, vai passar. tudo passa. Uhum. Tudo passa. Exatamente. A gente só precisa ter discernimento. É. Estamos chegando no final, tá, bonita? Maravilha. Bonita. Passou muito rápido. É uma história que você vai contando, acho que não tem tempo. Tem, Lisa, bom, você vem ainda. Então você continua aí com a internet. Acho que a internet. Ela não vai deixar de continuar. Não né? vai deixar de acontecer. Por quê? Por mais que nesse momento. São produtos que você grava, é isso? São produtos que eu gravo. Só que essa mentoria tem uma pegada diferente. Eu gosto muito do presencial e eu nunca tive a oportunidade. A maioria das mentoradas são mentoradas do Brasil inteiro, né? Só que eu tô muito desejosa de fazer algo presencial. Então, essa primeira etapa talvez seja presencial. E aí depois a gente começa a expandir. Isso. Então, é algo que caminha junto com a clínica estética, junto com a Nanos, junto com a minha maternidade. Existe a possibilidade, sim, da gente abraçar todas essas causas quando a gente está estabilizado emocionalmente, né? Então, assim, hoje percebendo... Exatamente. Hoje percebendo que meu marido está bem, está feliz, está vendendo, está realizado. Inclusive, nesse momento, ele está num treinamento internacional, então ele está muito feliz com o propósito que ganhou. Hoje ele já enxerga e fala, eu deveria ter passado por isso, porque senão eu não teria esse propósito. Nunca ia viver isso. Exatamente. Então ele está bem realizado. E isso me dá a oportunidade de falar bem assim, então a Nano segue. Hoje, até porque hoje vocês já têm uma equipe, né? Exatamente. Hoje vocês já estão com uma equipe. A Nanos segue bem, né? Com o suporte que eu posso dar e tudo mais, mas não de forma integral. E eu posso hoje cuidar dessas outras linhas de entrega que eu gosto muito. Que exatamente. Pra frente, né? E a clínica estética traz a ideia, eu acho que ela me dá o aval como empresária de verdade. Porque é solo, porque é desafiador, porque são outros profissionais, é uma parcela de mercado que eu desejo muito, que é o mercado da beleza no Brasil. Exatamente. Apesar de todo mundo achar que tá já saturado, não tem nada de saturado, tá? A ideia é realmente popularizar, né, a estética, porque a gente merece. Sim. Que a gente está no nosso melhor momento, né? Então, assim, hoje você olha para as mulheres de 50, meu Deus, parece que tem 30. Mas por que isso? Porque por conta da nossa tecnologia. Tem bem 50. Por conta da nossa tecnologia, por conta dos nossos tratamentos, por conta disso, por conta da mulher que se cuida, né? Então, eu quero fomentar isso e eu quero uma parcela desse mercado. E junto com isso, a internet a gente não pode abandonar. Acho que abandonar aquilo que faz parte de você é uma sentença de morte. É verdade. Você nunca deve abandonar algo que faz parte do seu ser, sabe? Da sua essência. E que você faz que você faz leve, né? Sim. É isso, não tem jeito. E que é gostoso, né? Então, porque tudo que você gosta, tudo que você sente que aquilo ali é seu, faz leve. Exatamente. Agora, eu acho que é muito importante falar que existe, num certo momento dessa trajetória, uma culpa por ter deixado. Tipo, uma culpa. Sabe aquela ideia do, meu Deus, eu não tô lá. Né? Tipo, não tô fazendo. Tá todo mundo fazendo. Vai acabar, toda a carreira que aconteceu, será que vai continuar? Então, assim, isso existe. E tá tudo bem sentir isso. É uma espécie de luto também. Existe culpa de ser esposa. De você não estar em todos os outros lugares, né? Claro. Agora, é muito interessante o quanto a gente vai crescendo nesse caminho e a gente percebe, calma, quando eu voltarei com mais estratégia, com mais planejamento, com mais energia. Porque aí sim eu posso depositar de fato a minha energia naquilo ali crescer, para poder expandir. Sim. E para a gente finalizar mesmo, eu quero o seguinte, o que você diria para uma mulher, uma empresária que está pensando que ela pode parar e que esse parar faz sentido para a vida dela, isso vai fazer sentido na frente?
Eu digo que... Pode parar. Pode parar. Respira. 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 Respira e não pira. Respira. Tem momentos na nossa vida que são os momentos desafiadores, que são eles que são as melhores páginas do nosso best-seller. Sem essas páginas, você não teria livro, você não teria, de repente, graça, porque a gente cresce nesse lugar. É o deserto que muitos chamam, né? É a dor que a gente chama também. A gente precisa aprender a valorizar esse lugar. Porque é esse lugar que lá no fundo do poço tem uma mola. E é uma mola propulsora que você vai bater nela e aí você vai voltar com mais inteligência, com mais energia, com mais força. E às vezes, sim, é necessário parar. Sim. Mas se é importante para você, você só pausa. Você não abandona. Sim. E aí, quando você tiver com mais estratégia, com mais energia, com a sua mente já bem, aí você volta. E é o que vai acontecer agora. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com você. É um pontapé inicial na minha volta. Eu sou muito grata a todas as minhas alunas mentoradas que estiveram comigo durante todo esse tempo. Nós fizemos histórias juntas. Imagina só você não precisar impulsionar seus posts. Nossa. E as coisas venderem. Isso é case de sucesso, você sabe, né? E as mentorias venderem. Isso é case de sucesso total. O meu coração, assim, transborda pelo amor que eu tenho por essas pessoas que me seguem até hoje, aquelas que me veem na rua e que falam, você é Lisa, que antes era Lisa Realiza. Você é Lisa Realiza? Eu te conheci como Lisa Realiza. Lisa Realiza. Eu fiz um amadurecimento de marca. E aí a gente Eu quero um dia contar essa história pra você. Não vou contar aqui não, vou deixar mas eu quero te contar depois como é que veio o Lisa Realiza pra mim. Mesmo? Quero contar depois pra você essa história. E aí, então, eu agradeço demais, agradeço imensamente o convite, minha amiga. Você é uma amiga que eu tenho no meu coração, que eu amo demais. Eu gosto demais de você. E quando a gente empreende na internet, é diferente de a gente empreender, assim, fora dela. Porque você começa a ter... na internet você tem amigas virtuais, pessoas queridas, suportes. Mas fora dela você tem pessoas que são de verdade. Reais! Exatamente. Que vivem os mesmos perrengues que você, que estão ali dispostas a falar, bora tomar um café, bora que eu vou te acolher. Então, assim, isso tem sido uma jornada linda, meu Deus, eu tô tão feliz por tudo isso, sabe? E que bom que houve essa pausa, e que bom que a maturidade me alcançou no meio do caminho, né? E tá te levando para um caminho totalmente aberto para várias possibilidades. Exatamente. Né? Quando a gente entende que hoje as possibilidades são imensas e que você só precisa ter um olhar calmo para elas. Sim. Tá tudo muito corrido, tá tudo muito atropelante, né? E eu falo muito que as pessoas precisam respirar. E o respirar não é, vou parar tudo que eu tô fazendo e ir para uma fazenda. Ok, isso também vale pra caramba, mas é o respirar para olhar para essas possibilidades com um olhar mais calmo. Sim. Tipo, tá tudo bem, vamos que Espera, venha elas. Uhum. Vamos com calma. Exatamente. Né? Deixa eu estudar as melhores Estude possibilidades. Estude as empresas que têm 40 anos. Por favor. 39, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter um olhar mais calmo. Sim. Quero te agradecer demais. Obrigada. Pelo amor de Deus. Onde é que as pessoas te acham? Coloca as pessoas me encontram principalmente no Instagram, minha rede social que eu mais uso. Instagram é lisacomzlopes.life. Lá vocês vão ver que tem outras 3, né, também. Eu sou essa pessoa que faz contas separadas para tudo. Mas você me encontra nesse lugar e aí você entra nesse fluxo. É isso aí. E hoje nós terminamos mais um episódio do Domcast e o papo foi, gente, leve e rápido. Não gosto Tão disso. rápido que a gente passou da hora, 15 minutos. Que a gente tá passando do tempo, estão aqui loucos comigo já.
mas com possibilidades de vários retornos. E eu quero Que te ver lindo. aqui em outros momentos para a gente Oh. falar muito sobre a Nanos, muito sobre a Leo Estética e sobre a Lisa Lopes. Muito obrigada, minha linda. Obrigada. Deus te abençoe sempre. Obrigada Amém. pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais a toda a equipe. E você que está assistindo, por favor, dê o like nesse vídeo Dê o dessa like, mulher maravilhosa. Curta, compartilhe, porque hoje aqui ó, a gente arrebentou. E mande perguntas também. Foi mesmo. Até a próxima. Obrigada.